Vejam só, meus irmãos, o que está em primeira carta de Pedro. Nós vamos ler até o verso de número 12. Então são 12 versos que nós vamos ler de primeira carta de Pedro, capítulo 1, de 1 ao 12. Eu queria que vocês distinguissem aí nesse texto algo muito especial que Pedro mencionou. Queria que vocês descobrissem aí nesse texto algo de muito valor, algo de muito especial que Pedro destaca. Assim como falei sobre o amor, tem outra bênção aqui para nós nesta manhã, que está nesse texto aqui. E vou deixar vocês curiosos por enquanto. Vamos lá? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Ele está falando com esses eleitos, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz sejam multiplicadas sobre vocês. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultarão, ainda que agora por pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória, honra e adoração quando Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, apesar de não o terem visto, mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com a alegria indizível e gloriosa, pois receberão o resultado da sua fé, que é a salvação de vocês. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiriam a esses sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisa que até os anjos gostariam de fazer. Pode depois colocar aí, por favor, a tradução que está na Almeida Revista e Atualizada, a versão ARA. Pode colocar depois, que nós vamos precisar dela, tá bom? Obrigado. Vamos então agora aqui falar sobre, o que vocês notaram aí que chama a atenção? Sobre tantas coisas boas, o que chamou a sua atenção de modo muito especial? Eleição. Ele chamou uma coisa ali de preciosa. Quem foi que ele chamou de preciosa? Quem? Acredite, ele chamou de preciosa, disse assim, uma coisa que vocês têm que é precioso. Então, eu vou dizer para vocês, ele estava valorizando a fé, como se a fé fosse um dom, o mais precioso do que o ouro provado no fogo, porque tudo mais que acontece nesse cenário, acontece por causa da fé que vocês têm no coração, e uma fé que é tão poderosa e tão valiosa, que ela é mais preciosa do que o ouro provado no fogo. Quer dizer que ela é uma fé pura, uma fé limpa, uma fé especial,
uma fé que nos foi dada como um dom de Deus, e é por causa dessa fé, e é através dessa fé, ancorados nessa fé preciosa, que nós vamos receber aqui pelo menos 5 situações especiais que vão fazer toda a diferença na nossa vida aqui, agora e ao longo do tempo e por toda a eternidade. Então o tema é: o apóstolo Paulo demonstra o valor da nossa fé. Então o apóstolo Paulo, não, o apóstolo Pedro, demonstra o valor da nossa fé. Então anote aí, a nossa fé é preciosa, por isso que ela é valorosa, é valiosa, é especial para nós. Sabe por que você está reunido aqui nesta manhã? Você é crente em Cristo Jesus? Faça só a gentileza de sinalizar para mim se você é um crente em Cristo Jesus. É um crente em Cristo Jesus. Por que você é um crente em Cristo Jesus? Porque a Bíblia diz que pela fé você aceitou a mensagem do Evangelho. Pela fé você reconheceu o sacrifício de Jesus Cristo como sendo o sacrifício realizado por você em seu favor. Pela fé você entendeu que o Espírito Santo operou em sua vida uma grande salvação. Pela fé você acredita que o Espírito de Deus que lhe foi dado comunica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Então tudo que nós sabemos da nossa experiência espiritual, tudo que nós alcançamos, tudo que nós experimentamos, tudo que nós sentimos por causa da bênção que Deus nos deu, quando colocou em nós o dom da fé. E por isso que o apóstolo Pedro chama esta fé de uma fé muito valiosa, uma fé muito preciosa. E eu pergunto, você valoriza a sua fé? Você dá à sua fé um respeito e uma atenção tão especiais quanto ela merece? Você reconhece esse dom de Deus na sua vida? Você reconhece essa dádiva de Deus na sua vida? Você reconhece esse cuidado de Deus ao lhe habilitar, ao lhe capacitar para perceber as coisas espirituais através desta bênção que Deus lhe deu, que é o dom da fé, o dom de crer, o dom de acreditar? Então esta fé preciosa, muitas vezes é tratada por nós indiferentemente, ou sem a devida valorização, e às vezes nem a reconhecemos no dia a dia da nossa vida, como se fosse algo natural. Mas eu queria que vocês começassem a pensar hoje, que a fé é uma bênção especial de Deus, e foi uma dádiva de Deus para te capacitar a perceber as coisas espirituais, porque elas são discernidas espiritualmente, e elas são discernidas pela bênção que Deus lhe deu, de pela fé poder perceber as coisas especiais que Deus tem para cada um de nós, e que Ele faz e fez por cada um de nós. Esta fé, eu queria que fosse hoje destacada em sua mente e em seu coração, como um dom precioso de Deus, e que você a partir de hoje pudesse valorizar a fé que Deus lhe concedeu, a fé que Deus lhe deu. Você sabia que você ganhou esse dom de Deus? E é com esse dom que você crê? É com esse dom que você acredita? É com esse dom que Deus abre os seus olhos espirituais para que você entenda as verdades da sua santa palavra? Você é um privilegiado, porque você percebeu que existe uma fé valiosa e que ela é um dom de Deus para a sua vida. Faça agora um exame particular. Olhe para dentro de você e veja se você reconhece em você essa fé viva, poderosa, inspiradora, desafiadora, esta fé que é um dom de Deus para abrir os olhos espirituais do seu entendimento, a fim de que você perceba as coisas de Deus. Vê se você encontra essa fé dentro de você. Vê se você sabe distingui-la como algo especial dentro da sua vida. Se você sabe percebê-la na sua experiência pessoal, você pode olhar no espelho e dizer assim: eu sou uma pessoa de fé. Eu sou uma pessoa movida pela fé. A minha vida espiritual é uma vida vigorosa, porque a minha fé me sustenta.
A Bíblia diz que a fé, bote aí Hebreus capítulo 11, verso 1, para a gente dar uma olhada sobre como a Bíblia registra o valor da fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. Se eu estou... Atenção lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, o que é a fé que Deus nos deu? A fé gera certeza, gera convicção, gera segurança, gera estabilidade espiritual, gera confiança naquilo que você crê e nas razões pelas quais você crê. E quem que fundamentou a sua crença, dando-nos uma palavra que é digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então eu quero compartilhar com vocês, nesta manhã, o valor da nossa fé, a importância da nossa fé, a beleza da nossa fé, a simplicidade da nossa fé, a dádiva preciosa de Deus, que Ele colocou em nossas vidas, para nos habilitar a conhecermos as coisas espirituais que Ele quer nos revelar. A primeira coisa foi por meio desta fé preciosa, mais preciosa do que o ouro provado no fogo. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Então foi pela fé que Ele nos regenerou para uma viva esperança. Coloque lá, por favor, o verso 3, 1 Pedro 1, verso 3. Ele, pela fé, nos regenerou para uma vida. O que significa regenerar? Significa gerar de novo, né? Regenerar, gerar de novo. Recomeçar, começar de novo. Regenerar, gerar de novo. Então a Bíblia diz que pela fé Ele nos regenerou, Ele nos fez nascer de novo para uma viva esperança. Então a fé já nos coloca numa posição diferente da maioria das pessoas que estão desesperadas, estão desesperançadas, mas Deus nos gerou pela fé para uma nova esperança, uma esperança viva, uma esperança real, uma esperança na qual podemos nos agarrar, porque ela é verdadeira, porque ela nasce da fé que o Senhor plantou em nossos corações, e Ele mesmo por essa fé nos regenerou para uma viva esperança. Então o crente é um esperançoso, é um teimoso da esperança, é um comprometido com a esperança. Então você vai ver muitas vezes um crente reclamando aqui ou ali, disso ou daquilo superficialmente, mas quando você examina lá no fundo, existe uma esperança, existe uma confiança, existe uma expectativa de que as coisas se concretizarão segundo a palavra de Deus nos ensinou. Até para morrer nós temos a esperança de uma vida eterna, uma vida para além dos limites dessa temporalidade, e para viver no meio desse dia a dia, desse corre-corre, ainda temos a esperança de que seremos vencedores, que seremos mais do que vencedores, ainda para enfrentar as situações adversas da vida, ainda lá no fundo temos a esperança de que algo especial vai acontecer, mercê da bênção e da operação de Deus na nossa vida. Então nós somos teimosos, esperançosos, porque nós acreditamos que Deus colocou esse dom em nós, não foi para nós ficarmos destruídos, abatidos, macambuzos, taciturnos, moribundos, chateados, aborrecidos. Não foi para isso que Deus colocou esta viva esperança dentro de nós, foi para a gente acreditar, a despeito das lutas e dificuldades. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a Bíblia fala de vitória no meio das adversidades. A Bíblia fala de um Deus que vence as tribulações, que vence as dificuldades, que vence as ansiedades, que vence as angústias.
A Bíblia fala disso e diz que Deus nos regenerou, nos fez nascer de novo para uma viva esperança. Essa esperança que faz que acreditemos nele e no seu agir aqui, agora e além. Então é muito importante esse novo nascimento. Um dia um homem chegou para Jesus e perguntou assim: como é que eu posso herdar a vida eterna? Então o Senhor Jesus Cristo disse assim: você tem que nascer de novo. Tem que ser regenerado. Aí ele falou: mas como que eu vou fazer? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus falou: você é mestre em Israel, não sabe isso? Deixa eu te explicar. Você tem que nascer do alto, você tem que nascer do Espírito. Porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do sangue é sangue. Eu não estou falando com você desse nascimento físico. Eu estou falando que Deus te regenerou para uma novidade de vida, para uma viva esperança. Então é nascer do alto, é um novo nascimento, é o nascimento espiritual, é o despertar do seu espírito, que alcançado pelo Espírito Santo, gera dentro de você uma nova compreensão e um novo entendimento de que você não é mais uma simples criatura, agora você é filho amado de Deus, porque o Espírito do Senhor comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então Deus declara sobre nós a sua paternidade, e isso gera dentro de nós uma viva esperança. Se Deus é nosso Pai, tudo mais é possível, porque o nosso Deus poderoso está acima e além de qualquer circunstância. Então, podemos estar debaixo das asas do Altíssimo, podemos estar debaixo dos cuidados do Senhor, porque Ele nos adotou na sua família, Ele nos elegeu como filhos amados, e Ele gerou dentro de nós essa nova criação espiritual, que nos mostra que nós podemos ter uma viva esperança. Você é um esperançoso, porque o Senhor caminha com você, e Ele não pode ser derrotado. Portanto, se você está com Ele, mesmo que você esteja sozinho, você ainda é maioria, porque o Senhor está acima e além de todas as circunstâncias. Não se apavore, nem tenha medo, nem tenha receio, porque ainda que você ande pelo vale das sombras da morte, não tema, porque o Senhor está com você. Ele é a sua vara, o seu cajado, Ele é o seu conforto, Ele é a sua segurança. E ao terminar a jornada, Ele vai estar lá na porta da eternidade com uma palavra tão bonita: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Então para o Senhor não existe limites. A Bíblia diz assim: se tu podes crer, complete para mim. Tudo é possível àquele que crê. Então, Deus nos deu essa fé preciosa, especial. Se você pode crer, porque você tem esse dom de Deus, tudo é possível àquele que crê. Então Deus está dizendo que para a vida de um crente sincero e verdadeiro, as impossibilidades devem ser substituídas pela possibilidade. Tudo é possível àquele que crê, porque o Senhor não conhece impossíveis, porque Ele está acima e além de toda e qualquer circunstância. Acredite, Deus te gerou para uma novidade de vida. Deus te gerou através de uma fé viva, preciosa, valiosa, que você carrega dentro de você, na sua mente, no seu coração. Você é um abençoado porque é uma vida nova. Gerou por você para vencer o desespero, a desesperança, e colocou dentro de você a esperança, a fé, a crença de que o amanhã pode ser melhor do que hoje. Os dias futuros poderão ser melhores. Ainda que nós tenhamos que passar pelo vale das sombras da morte, ainda poderemos encontrar algo superlativo lá na frente, porque o vale das sombras da morte não vai terminar a nossa carreira, porque a Bíblia diz que nós passaremos por ele e chegaremos ao porto seguro. Então é importante a gente ter esta fé que nos anima nas horas decisivas da vida. Quanta gente já está desesperançada de muita coisa, desesperançada de muitas situações, mas quando você olha para essa passagem da Bíblia, diz que Deus nos gerou
para uma viva esperança. Deus seja louvado por isso, né? Segunda coisa, verso 4. Veja o verso 4. Olha só. Para uma herança, Ele nos gerou para uma viva esperança e para uma herança incorruptível, sem mácula, que está reservada para nós. Então significa que esta fé, ela é valiosa, porque através dela a gente tem consciência de que Deus nos deu uma herança. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, de todas as bênçãos e de todos os tesouros do Senhor. Significa que o que é do Senhor foi legado aos seus filhos como herança. Algumas coisas você receberá nesta vida, outras você receberá na eternidade, mas não importa a dimensão do tempo ou do espaço, importa a certeza de que todas as heranças do Senhor, todas as bênçãos do Senhor, todos os cuidados do Senhor, são herança do Senhor para você, que foi gerado para uma nova esperança, que foi nascido do alto, que foi agraciado com essa fé preciosa que te garante que você tem da parte do Senhor uma herança incorruptível, que não se corrompe, uma herança que é pura, uma herança que é reservada, sabe onde é que está o registro da sua herança? Não está em nenhum cartório, não está em nenhuma instituição nacional brasileira ou estrangeira, a sua herança está reservada para você no céu, é o lugar onde o Senhor tem o seu alto e sublime trono, é o lugar de onde o Senhor governa todas as coisas, é lá que Ele escreveu o seu nome, é lá que Ele registrou a sua experiência pessoal, é lá que está o livro da vida, é lá que o seu nome está escrito por uma fé viva, que Ele gerou no seu coração, por isso que é uma fé preciosa, que não tem preço, e não despreze essa fé. Aproveite a experiência desta fé, navegue nesse oceano do Espírito, ande com o Senhor, experimente a fé, a cada dia, viva pela fé, porque se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Não há para o crente algo que não possa ser real. Se estiver no propósito de Deus, estiver na bênção de Deus, não se preocupe, o Senhor a seu tempo fará acontecer aquilo que Ele lhe prometeu. Por isso que a palavra é muito sábia, diz que o Senhor vela sobre a sua palavra para a cumprir. A Bíblia diz que o Senhor fará prosperar a sua palavra naquilo para o que Ele a enviou. Se Ele enviou uma palavra ao seu coração, pela fé você agasalhou essa palavra no seu coração, essa fé viva e poderosa, pode ter certeza que essa palavra do Senhor foi uma semente que Ele plantou na sua vida e ela vai prosperar, porque Ele vela sobre ela, Ele cuida dela. Então esta fé faz que sementes preciosas sejam plantadas na nossa experiência, na nossa mente, no nosso coração, e o Senhor, pelo seu Espírito que habita, vai cuidando dessa semente, até que ela frutifica dentro da nossa experiência pessoal. É importante esta fé, por isso que ela é valiosa, por isso que ela é especial. Então, foi por meio desta fé preciosa que Ele nos incluiu como participantes da sua herança no céu, herança incorruptível, herança sem máculas, sem coisas sujas, mas herança limpa, boa, herança procedente das mãos do Senhor, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você tem uma herança de Deus ao alcance da sua experiência pessoal, coisas das quais você se apropria hoje mesmo de manhã, hoje nesse horário, tem heranças de Deus que você pode se apropriar delas hoje, aqui e agora, como por exemplo valorizar esta fé preciosa que Ele deu e está plantada dentro de você. Pode começar a exercitar essa fé hoje, pode começar a ver as possibilidades de Deus, onde você estava vendo só impossibilidades, pode começar a ver as oportunidades de Deus, onde você estava vendo só portas fechadas, eis que põe diante de vós uma porta aberta. Então aprenda a enxergar com os olhos da fé, aprenda a caminhar nos caminhos da fé, aprenda a cultivar na sua vida a experiência de uma fé tão preciosa, que é capaz de nos gerar de novo, é capaz de nos dar uma viva esperança, é capaz de nos fazer herdeiros de Deus,
co-herdeiros com Cristo. Isso não é pouca coisa não, meu irmão. Você fica feliz se você ganhar uma herançazinha pequena, imagine ganhar a herança do Senhor, Deus poderoso da criação. Ele coloca aí, ao alcance da sua experiência, tudo aquilo que Ele representa e tudo aquilo que Ele é. Sabe por quê? Jesus disse assim, falando com os discípulos dele, olha que palavra que Jesus disse, presta atenção nessa palavra. Jesus disse assim, eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Olha o que essa fé produz na cabeça de um cristão. Saber que o Senhor disse, eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Saber que você é a morada de Deus em espírito. Saber que você agasalha dentro de você a bênção de um Deus tão poderoso que resolve estar presente na sua vida. A Bíblia diz que o nome que Jesus ganhou no seu nascimento, um deles em especial foi Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Deus se dispõe a vir até a situação em que nos encontramos. Ele se dispõe a entrar na nossa experiência pessoal. Ele diz assim, eis que eu estou à porta aí e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei. Então significa que Deus tem a intenção, Ele tem a ação intencional de alcançar o seu coração, de alcançar a sua vida, de alcançar os seus pensamentos, de alcançar a sua realidade, para dar a você uma viva esperança, para dar a você uma consciência de restauração, para dar a você uma consciência de que Ele está conduzindo e está provisionando para você aquilo que é dele. Ele disponibiliza como uma herança para você, coisas agora, coisas ao longo da vida, coisas após essa vida temporal, o Senhor tem prometido. Veja o verso 5 agora, mais uma etapa, olha, é por meio dessa fé preciosa que nós somos guardados pelo poder de Deus, olha só, sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada para você. Então significa que pela fé você é guardado pelo poder de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o maligno não lhe toca. Mas se você não tem essa fé, você vai ser objeto de um ataque do maligno e não vai nem saber como se proteger, nem saber como se defender. Por quê? Porque a fé é um instrumento que Deus lhe deu para você discernir os espíritos, os bons e os ruins, as coisas boas e as coisas ruins. É discernimento que é dom de Deus, e é a fé que nos capacita a viver as experiências espirituais, e podemos utilizar esta fé para discernir na palavra de Deus, nos ensinos da palavra, aquilo que procede de Deus e aquilo que não procede de Deus, para que nós possamos fazer uma escolha sensata, uma escolha ajuizada, uma escolha capaz de nos levar a caminhos vitoriosos, abençoados, partilhando a herança do Senhor, partilhando a salvação do Senhor, partilhando a bênção do Senhor e partilhando a graça, o cuidado do Senhor. Por isso que essa fé, olha, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então você é uma pessoa que tem a guarda do Senhor, está prometida a você. Pedro disse que isso é uma dádiva para você, mediante a fé preciosa. Veja outra coisa interessante aí, ó, versos 6 e 7, vamos ver aí, olha, versos 6 e 7, esta fé nos ajuda a enfrentar e vencer as provações, mesmo que fiquemos contristados por um pouco de tempo. Olha só, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, olha só, a gente tem que estar alegre, porque Deus nos deu uma fé capaz de nos preparar para no presente, a gente, por um breve tempo, se necessário, pode ser contristado, pode passar por várias provações. Então a Bíblia não está dizendo que nós vamos ser isentos de provações,
nem está dizendo que nós vamos ser isentos de dificuldades, de tempos difíceis, de situações adversas, mas ela está dizendo, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados. Veja o verso seguinte, como é que completa esse. Verso 17, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, olha aí, uma vez confirmado o quê? O valor da vossa fé. O que nós estamos falando? A nossa fé é valiosa, a nossa fé é especial. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, a fé redunde em louvor, glória e honra a Deus na revelação de Jesus Cristo. Então, essa fé preciosa, mais preciosa do que o ouro, mesmo do que o ouro provado, esta fé supera. Por quê? Porque o valor dela não depende de coisas materiais, não vem das obras. A Bíblia diz que a fé não vem das obras para que ninguém se glorie dela, ela é a glória de Deus. Deus é que nos dá um ato generoso da sua bondade, da sua misericórdia e do seu amor, que nós acabamos de cantar ainda há pouco. É Deus que nos dá, e Ele nos dá para que nós possamos, mesmo contristados por um pouco de tempo, mesmo passando por dificuldade, mesmo enfrentando adversidade, ainda nós não nos desanimamos, porque Ele nos gerou para uma viva esperança. Então, mesmo no meio das tribulações, das dificuldades, mesmo que seja uma situação passageira e transitória, mas nós estamos envolvidos em todo o trajeto, nessa viva esperança que Deus nos deu, e Ele vai nos fazer mais do que vencedores, Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa, tudo isso redunde em glorificação do nome do Senhor. Essa fé faz a gente glorificar a Deus pelas vitórias. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós porém faremos menção de quê? Do nome do Senhor, esse nome bendito, Está certo, meus irmãos? Vamos ver, veja aí o versos 6 e 7 agora, para a gente encerrar aqui. Versos 6 e 7, esta fé preciosa nos ajuda, acabamos de falar essa, nos ajuda a enfrentar as provações. Então, verso 8 e 9 agora. 8 e 9. Esta fé preciosa nos mantém firmes no amor de Cristo, obtendo, por meio dele, o fim da nossa fé, que é a nossa salvação. Então essa fé é tão preciosa que no fim, sabe o que ela faz? Ela promove a nossa salvação. Vê lá, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas isso é o verso 8 e 9, esse é o 8, A quem não havendo visto, você não viu a Jesus, viu? Você viu Jesus? Então a quem não havendo visto, a mais. Então a gente ama, cantamos aqui, amamos o Senhor, nós amamos, no qual não vendo agora, no qual Jesus, não vendo agora, mas crendo, eu não estou vendo, mas estou crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, não estou vendo o Senhor, mas por essa fé eu estou crendo, e por essa crença eu estou me enchendo de alegria. Por quê? Veja o verso seguinte, olha essa coisa linda, hein? Obtendo o fim da vossa fé, ou a finalidade da vossa fé, ou o resultado da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então, depois de todas estas bênçãos da fé, ela ainda nos conduz à experiência da salvação, e é exatamente por causa da experiência da salvação, que nós experimentamos todas as demais coisas que nos foram apresentadas. Pedro então nos dá essa visão maravilhosa, a visão nos regenerou para uma vida de esperança, nos fez participantes da herança do Senhor, nos guardou pelo poder de Deus, nos fez enfrentar as provações, e nos conduziu à experimentação de uma tão grande salvação, a salvação eterna, não apenas a salvação das situações circunstanciais,
mas a salvação eterna. Essa é uma fé poderosa, não é, meus irmãos? Vocês acham que é? Você valoriza hoje a sua fé mais do que valorizava ontem? Acredito que sim, né? Hoje você foi despertado para o valor da sua fé. Cultive a sua fé. Tenha um cuidado especial com a sua fé, porque ela é preciosa para salvar a sua alma e para fazer de você um caminhante vencedor durante a sua trajetória. Ela te faz herdeiro de Deus, e ela faz isso porque ela abre a sua mente, te dá uma novidade de vida, ele gera você para uma nova esperança, ele abençoa você de todo jeito e de todos os lados.